Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria para mim estar aqui nessa noite, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, e hoje eu vou ler um texto bem conhecido. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 5, de certa forma, o que o pastor pregou hoje falou muito comigo. Eu desafio você que não esteve aqui pela manhã a assistir na sua casa a mensagem de hoje cedo. Eu estava comentando com o pastor que foi uma bênção a mensagem, um salmo, uma oração que talvez pode ser, ou em algum momento da nossa vida já foi nossa oração também. Salmo 71, né, pastor? 3, isso. Lê na sua casa, escute a mensagem também dessa manhã, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre como viver nesse mundo e as implicações de viver nesse mundo a partir de uma ótica cristã, uma ótica cristã dada pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 5. Fernando, se você puder tirar só um pouquinho o retorno para mim, por favor. Mateus capítulo 5, muita gente, todos nós conhecemos, é o famoso Sermão do Monte. Possivelmente o sermão mais conhecido por todos os cristãos. Aqui Jesus deixa algumas ordenanças, Jesus fala sobre alguns assuntos delicados, e é o maior sermão de Jesus, e em espécie de sermão mesmo, o único do Novo Testamento. Eu gostaria que nós lêssemos, de ler com os irmãos o capítulo 5, o verso 1, e depois nós já iremos pular para o verso 13. Diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Verso 13: vocês são o sal da terra. Verso 14: vocês são a luz do mundo. Vamos parar aqui, amém, meus irmãos? Jesus se assenta para falar com os discípulos, e imagino eu que, pelo que a Bíblia relata, os discípulos ficaram à frente, ao redor de Jesus ali, os 12, e uma multidão um pouco mais atrás, uma multidão que seguia Jesus. E eu tenho para mim que a multidão que segue Jesus é uma multidão que está insatisfeita com a vida que leva. Ninguém vai abandonar aquilo que tem, ninguém vai abandonar aquilo que gosta de fazer para seguir alguma ideia, filosofia de vida, que aqui no caso era o que Jesus estava propondo, uma nova maneira de ver a vida. Ninguém vai largar tudo que tem para seguir alguém, se aquele alguém não oferece respostas das quais perguntas estão surgindo dentro do nosso coração. E nos dias atuais, isso continua sendo assim. Ninguém vai atrás de uma religião, ninguém vai a uma igreja, ninguém vai atrás de coisas que homens criam, se não for com a possibilidade de responder uma falta que existe dentro de si, ou buscar respostas em situações que dentro do nosso coração não estão bem esclarecidas. A gente viu o ano passado, se eu não me engano, aquele homem que era muito procurado, João de Deus. Quantas e quantas pessoas iam até ele, e eles iam porque ele oferecia uma espécie de resposta, uma espécie de solução para o que as pessoas estavam procurando. E nesse momento, essa multidão não é diferente. Ela também está procurando uma solução para o vazio da vida, para as perguntas não respondidas da alma, e nós também estamos a cada dia também buscando em Cristo e na palavra de Deus algumas coisas que incomodam a nossa vida e o nosso ser.
E aqui, nessa parte do sermão, Jesus se dirige aos 12, particularmente aqui, ele não está falando mais para a multidão, ele não está falando com a multidão, e ele também não está falando com os discípulos em voz alta para a multidão escutar. Ele se dirige claramente aos discípulos e diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O interessante de Jesus e de todos os escritores da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é que eles pegavam o contexto que ali acontecia, que era aplicado no seu dia a dia, e transformavam essas metáforas, essas ideias, no que eles estavam querendo fazer, na mensagem que eles gostariam de passar. E Jesus usou duas metáforas muito comuns naquele tempo: sal e luz. O sal naquele tempo, ele tinha uma conotação totalmente diferente da nossa. Eu pude ter a oportunidade de ir em algumas ilhas fazer evangelismo do Paraná, talvez o pastor Rafael também já tenha ido, Eufrazina, Ilha Rasa. Você chega ali em Paranaguá, pega um barco, mais ou menos 4 horas de barco para dentro do mar. Aonde você não acredita ou não imagina que existe gente, tem gente morando lá. E nós chegamos nessa comunidade, uma comunidade sem luz elétrica. Então imagine, nós estamos aí, naquela época eu acho que era o ano de 2012, que seja 2012, mas não tinha energia elétrica. Eles viviam num lugar que era longe de tudo, viviam da pesca. E o que me surpreendeu foi que eu cheguei num lugar e tinha uma mesa de sinuca lá, para o pessoal brincar. Eu fiquei pensando: rapaz, como é que o povo trouxe uma mesa de sinuca para esse lugar? Mas tinha lá para eles se divertirem. E ali eu vi uma pessoa que usou o sal justamente da maneira que usava nos tempos de Jesus. Ele chegou com um tatu do meio do mato, e quem me conhece sabe que eu sou meio enjoado para comer, irmãos. E ele chegou com um tatu, que eu nunca vi um tatu daquele. Aliás, eu acho que eu nunca tinha visto um tatu de verdade na vida. E ele chegou com um tatu desse tamanho, um em cada mão, e falou: acabei de matar, vamos comer. Eu falei: irmão, eu estou com uma pressa, eu preciso ir em outras casas, fica para o outro dia. E ele morava numa choupana, irmãos, um casebre, era muito pequeno. E ele não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E ele tinha vários pedaços de carne em cima, numa prateleira, que elas estavam com o quê? Com sal. Totalmente salgadas, para que elas pudessem se manter, para que elas não tivessem ali uma deterioração, não apodrecessem. Jesus usa a metáfora do sal, porque o sal era assim usado naquele tempo. Ele era usado para que os alimentos fossem conservados, e fala também da luz, a luz que é algo que todos nós precisamos para sobreviver. Mas trazendo nesses 2 versículos que nós lemos, eu gostaria de trazer algumas questões sobre a nossa vida nesse mundo a partir desse versículo de Jesus, dessa fala de Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que, de forma implícita nesse texto, Jesus vai nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Quando ele diz: vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo, de um lado ele coloca o sal, de outro ele coloca a terra. De outro lado ele coloca a luz, do mesmo lado do sal, e do outro lado ele coloca o mundo. Aqui Jesus deixa claro que existe uma diferença que os discípulos precisam perceber, que ainda que nós estejamos nesse mundo, que ainda que nós façamos parte desse mundo, nós não somos e não devemos agir como esse mundo age. Nós não estamos sozinhos aqui. E por que é importante a gente entender isso? Porque infelizmente, algumas pessoas, ao se converterem ao Evangelho, começam a viver numa redoma, numa bolha, aonde o mundo é um lugar aonde não se pode nem pensar em estar. As pessoas acabam se isolando. Em Londrina, eu não sei se tem, mas um pastor amigo meu contou uma história que uma ovelha dele largou a igreja dele, começou a frequentar uma outra igreja,
E o pastor daquela igreja teve a brilhante ideia de falar para todos os membros venderem todas as suas propriedades. Todos eles venderam a propriedade. Ele comprou uma região grande no Mato Grosso do Sul e todos eles se mudaram para lá. E a partir de então, o que eles fizeram? Eles começaram a viver uma vida em comunidade, distante do mundo. Segundo esse pastor, essa era a vontade de Deus, para que aquele povo não se contaminasse. Fica claro que isso não deu certo. Outras comunidades, eu acho que em Londrina tinha uma também, né, pastor? De gente que se isolou do mundo, porque entenderam que essa era a ordenança, que esse era o conceito de Deus para o povo de Deus. Só que isso está equivocado, meus irmãos. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, e Jesus fala, quando ele diz para os discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele coloca de um lado a terra e o sal, de outro lado ele coloca de um lado o sal e a luz, e de outro lado a terra e o mundo. Elas se relacionam, elas estão caminhando juntos na linha histórica, mas elas não podem viver de maneira que se misturem. O próprio Jesus fez uma oração em João capítulo 17, eu gostaria que você abrisse comigo, versículo 13, que diz assim, ó, João capítulo 17, diz assim, versículo 13, agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Em nenhum momento Jesus pediu para que Deus nos tirássemos desse mundo. Muito pelo contrário. Ele pediu para que o Senhor nos livrasse do mal nesse mundo. E ao dizer que nós somos sal, que nós somos luz, Ele está nos dando uma missão e uma maneira de viver neste mundo. Porque nós somos retirados do mundo e reenviados a esse mesmo mundo para causar transformação nesse mundo. O grande problema, irmãos, é que hoje a gente vive um evangelho tão fajuto, tão, como é que eu posso dizer, raso, tão superficial, que muitas pessoas, ao viver neste mundo, ao tentar fazer essa luz brilhar fora da igreja, acabam se perdendo. Mas é impossível nós querermos viver nesse mundo alienados. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a sua postura no seu trabalho? Qual é a sua postura na sua faculdade? Qual é a sua postura dentro da sua casa, onde as pessoas não são crentes? Porque nós não ficaremos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós fomos chamados deste mundo, salvos deste mundo e reenviados para este mundo. E a segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que, vivendo neste mundo, a terra não tende a melhorar. Este mundo não tende a ficar melhor do que nós estamos vivendo. E nós vamos caminhar e nós vamos pensar e entender, poxa, se esse mundo não tende a melhorar, por que eu, ou o que nós estamos fazendo aqui? Se ele não vai melhorar, qual é a nossa missão? E é sobre isso que eu quero decorrer no continuar dessa mensagem. A terra não vai melhorar. A terra vai continuar sendo um lugar escuro, com pouca luz, e a terra tem no seu DNA a tendência de fracassar, de se autodeteriorar. E é por isso que Jesus convida e nos dá a missão de ser sal, de ser luz. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre reencarnação, né? E me veio à mente.
O fato disso é uma questão que bate claramente contra a doutrina da reencarnação. Jesus fala, Paulo escreve ao Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo fala, olha Timóteo, as coisas vão ficar pior. Nos últimos dias vai ficar muito difícil, a terra vai piorar. Só que essa doutrina da reencarnação vai dizer que as pessoas vão evoluindo e vão ficando melhor, só que a terra nunca fica melhor. Então uma boa maneira de refutar esse ensinamento é que, poxa, se todo mundo melhora, por que a terra não melhora? É porque ela não tende a melhorar. A Bíblia vai dizer que a terra jaz no maligno, que o mundo jaz no maligno. E quando eu estou falando que nós temos que estar no mundo, eu não estou falando aqui do mundo sistema, do mundo ideia, ideologia, eu estou falando do mundo local mesmo, porque o nosso lugar é lá fora. Eu digo para os nossos jovens aqui, é muito fácil brilhar a luz num lugar que está cheio de luz. Aqui todo mundo é luz. Agora a gente precisa fazer a nossa luz brilhar lá no escuro, quando está todo mundo em trevas, quando está todo mundo perdido. E nesses dias urge mais do que qualquer outros nós sermos essa luz e esse sal. A prova de que a terra não vai melhorar, irmãos, é o que todos os discípulos, os apóstolos em seus escritos disseram, que a tendência é cada vez mais piorar os nossos dias. Se a gente pegar uma criança e não ensinar nada para ela, você deixa a criança aqui e vai vivendo com ela, a tendência dela sempre é aprender o que não é certo. Essa é a nossa herança do pecado. A criança vai fazer isso, por quê? Porque o mundo está em plena deterioração, o ser humano, desde que nasce, está em plena deterioração, a não ser que ele seja corrigido para um novo caminho, um caminho que vai o libertar do pecado, libertar do diabo, libertar das amarras, da escravidão do pecado e fazer com que eles voltem a se parecer com Cristo a partir de uma nova vida, uma ressurreição. Então Jesus, ele parte desse pressuposto e fala assim, olha, vocês não estão sozinhos nesse mundo, vocês precisam viver nesse mundo. E segundo, a terra não vai melhorar. E é por isso que eu preciso de vocês. Quando Jesus diz desta maneira, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus está dizendo que nós somos a esperança e a solução para esse mundo. Porque Jesus precisa nos usar como canal para a palavra dele chegar nos lugares mais longínquos dessa terra. Nós não somos salvação no sentido de que nós possuímos o poder de salvar alguém. Não, nós somos salvação porque nós somos o canal. Você é o canal que Deus quer usar para salvar aquele vizinho ranzinza seu. Você é o canal para usar, o canal que Deus quer usar para salvar aquela pessoa que trabalha com você e que está sempre de mal com a vida. Só que nós temos a tendência de que quanto mais nós sabemos do Evangelho, muitas vezes nós acabamos nos isolando dentro da nossa sabedoria, dentro da nossa pseudo-arrogância e conhecimento da palavra de Deus. E a gente acaba ficando tão chato que a gente não transmite esse amor, não transmite essa diferença para esse mundo que precisa olhar para a gente e precisa encontrar respostas. Assim como aquela multidão seguia Jesus, hoje existe uma multidão indo em vários lugares procurar respostas para a alma. Irmãos, eu fico com a Elis pensando que em pleno ano, século 21, eu paro na esquina e olho e vejo faixa, trago o amor da sua vida. Né, Marcelo? Como? Se tem gente oferecendo esse tipo de trabalho, é porque tem gente indo atrás desse trabalho. É gente clamando por respostas da alma, desesperada por uma solução.
Eu já contei a experiência, toda segunda-feira tem uma mulher que faz macumba na esquina da minha casa. E esses dias ela fez e de repente eu escutei uma gritaria, um povo gritando, e eu fui ver, os garis estavam brincando em volta da macumba, tudo rindo e chutando a macumba. Eu falei assim, Jesus amado. E um dia eu fiquei de casa, vendo aquela cena e orando por aquela mulher. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor prepare o dia para eu conversar com ela. Porque eu preciso mostrar a ela que ela não precisa levar ali uma cachaça, não precisa acender velas numa encruzilhada. Nós somos a resposta. E é por isso que Jesus nos diz, vocês são o sal da terra. E quando Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo para os discípulos o seguinte, vocês podem parar e evitar esse apodrecimento, assim como o sal nós usamos nos dias de hoje, para parar, para conservar os nossos alimentos. Vocês são aqueles que vão parar, que vão evitar que o mundo piore. Nós já lemos que o mundo tende a ficar no maligno, mas nós podemos tornar esse mundo menos pior. Nós temos a função de interromper, retardar o processo de apodrecimento social, sendo sal. E como luz, nós temos o poder dado por Cristo de iluminar o caminho daquelas pessoas que não estão se encontrando. Eu gosto de uma frase de um autor que diz que nós somos a resposta para pessoas que nem sabiam que existia uma pergunta. É gente que não sabe para onde está indo. É gente que está totalmente perdido dentro do seu casamento. É gente que está totalmente perdido dentro da sua casa. É certo que Deus, a partir da sua graça, estabeleceu certas instituições e hoje você votou. E o Estado é uma dessas instituições onde esse Estado ele serve para frear alguns comportamentos para que o nosso mundo não se torne uma anarquia. A família também é algo que Deus instituiu para que as pessoas pudessem ser freadas, pudessem ser recolocadas numa espécie de ética moral. Só que o maior chamado para mudar esse mundo, para fazer com que esse mundo não se deteriore mais, não se torne um lugar mais difícil ainda para viver, isso é a igreja que precisa fazer. E quando eu falo igreja, não é esse templo, porque não adianta a gente ficar esperando que a igreja fique promovendo atos evangelísticos, ou que a igreja fique promovendo cruzadas evangelísticas, se você, no seu trabalho, todo dia com a pessoa, não é capaz de falar e viver Cristo naquele lugar. Não é trabalho da igreja ficar incentivando você ou eu a viver o evangelho, isso vive quem conhece a palavra de Deus. Eu não posso ficar querendo fazer você ser luz, eu não posso querer ficar tornando você sal. Evangelizar, meus amados, não é só ser sal e ser luz, não é só entregar panfleto na rua, não é só fazer aqueles teatros de impacto. Evangelizar hoje é você viver Cristo na sua sala de trabalho. É você estar ligado se a pessoa do seu lado está passando por necessidades dentro da casa dela, no casamento dela, com o filho dela. Só que hoje, pouco sabemos da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos viver esses princípios e valores, porque é a igreja quem deve impor ao Estado e lutar pela família, para que eles continuem produzindo leis, regras, normas que colaborem com a palavra de Deus. Se nós pegarmos o livro de Miqueias, nós temos uma bronca do autor, primeiramente, para os líderes do Estado, os governantes. E ele diz que aqueles governantes estavam massacrando o povo. Nada diferente do que a gente vive hoje, né? Minguando o povo.
E eles estavam se tornando cada vez mais ricos. E o que a gente vê é escândalo atrás de escândalo. Governantes roubando merenda de criança que não tem o que comer para colocar o dinheiro no bolso. E Miqueias também vai falar que, assim como esses governantes precisavam rever os seus conceitos, ele fala que os líderes da igreja também precisavam rever os seus conceitos, porque os líderes, eles estavam falando o que o povo queria ouvir. Ele diz o seguinte: se alguém paga algo a mais para vocês, se alguém dá uma oferta mais volumosa para vocês, vocês passam a falar aquilo que eles querem ouvir. E ele chega no povo, Miqueias chega no povo e diz o seguinte: vocês estão no mesmo patamar dessas classificações, dos políticos e dos líderes religiosos, porque vocês perderam a voz, vocês não lutam mais contra a injustiça, vocês não lutam mais em favor do órfão, vocês não lutam mais em favor da viúva, da criança, vocês não lutam mais pelo bem do povo. E às vezes o que eu vejo é que nós estamos perdendo a nossa salinidade. Jesus nos mandou ser sal e ser luz, mas nós temos nos calado diante as coisas que acontecem ao nosso lado. E a grande pergunta é: como nós queremos viver, como viver nesse mundo? Jesus nos deu a receita, Ele está falando: vocês precisam viver de maneira que sejam sal, que sejam luz. Mas é impossível viver sendo sal e luz, se nós não entendemos o cerne do Evangelho, se nós não entendemos o que Jesus vai dizer logo no começo do Sermão do Monte ali, em Mateus 5, eu gostaria que você voltasse ali. Ele diz o seguinte, Mateus 5, logo que ele começou a ensinar, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm coração puro, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E é esse o caráter do cristão lá fora. Ser sal e ser luz é pegar tudo isso que Jesus falou e viver no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nós não podemos viver uma vida de domingo à noite ou de domingo de manhã aqui na igreja. Esses prédios não vão pregar para ninguém. A igreja, o sal, a luz, é nós, é você, sou eu pregando a palavra de Deus a partir das nossas vidas. A gente convidou o pastor Antônio Alberto esses dias para um podcast, e vocês sabem que o pastor Antônio Alberto gosta de andar de moto. E uma pergunta que eu fiz para ele, pensando já na resposta que ele traria, como são os grupos de moto que ele anda? Porque ninguém anda de moto sozinho, não tem graça. Como Jesus disse: vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. E ele disse: tem alguns grupos que são cristãos, e tem outros grupos que não são cristãos. E eu falei assim: como é você andar de moto com os que não são cristãos? Ele: olha, primeiramente eu tenho respeito de todos eles me chamam e me conhecem como pastor. Eles me tratam com todo respeito, assim como eu os trato com todo respeito. Eu não compactuo com o pecado deles, mas eu me sento junto com eles nas viagens, eu durmo no mesmo hotel que eles, eu tenho oportunidade para falar de Jesus para eles, nós almoçamos no mesmo lugar, nós tomamos as coisas juntos, embora eles tenham uma predileção por bebida alcoólica e eu não, mas eu estou junto, e sempre que aparece uma oportunidade, a minha vida testemunha de Jesus Cristo para eles.
Seria muito fácil eu dizer para ele, falei, pastor, mas você está errado. Você precisa andar só com um motociclista cristão. Mas não, é justamente lá que ele precisa estar. Agora, o grande problema, como eu falei antes, é que muitos desses se misturam, vão até o mundo, mas eles são tão fracos na fé, que qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que aparece na viagem, em vez de ser sal, eles já se perderam, em vez de ser luz, eles já se tornaram escuridão juntamente com essas pessoas. E Jesus vai fazer aqui, irmãos, um forte alerta. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar o sal salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Mais uma vez Jesus pega aquele contexto. Jesus diz, um autor diz que possivelmente o sal que eles pegavam era um sal que ficava em volta do Mar Morto, e juntamente com o sal, aquele pó branco que eles pegavam, vinham algumas coisas que não era de fato sal, porque eles não tinham ali a técnica para separar o sal. E às vezes eles pegavam esse sal, e chegava esse sal na mão de alguém, só que ele não prestava mais. Ele tinha perdido a característica, ou ele nunca foi sal, ou ele se misturou o sal com outro pó, talvez areia ou qualquer outro pó. E tem gente que vive assim, ele é sal, só que ele acaba indo para o mundo e se misturando com o mundo, e ele já não sabe mais quem ele é. E a Bíblia fala que quando isso acontece, o que Jesus diz que vai acontecer é que esse sal será jogado fora e será pisoteado. Então, se existe uma forma de nós vivermos, é sendo sal e sendo luz. Só que a partir do momento que nós perdermos a característica da nossa salinidade, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa serventia. Nós não servimos mais para transformar o mundo, nós não servimos mais para fazer com que o mundo não continue apodrecendo. A partir do momento em que a gente deixe de brilhar, nós não servimos para mais nada, como diz Jesus aqui no verso 14, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la sob um cesto, a luz precisa brilhar, meus amados. E a pergunta é, qual tem sido a mensagem para as pessoas que se sentem exauridas pelo sistema, que se sentem violentadas em suas casas, em suas famílias? Qual tem sido a nossa resposta? O que a nossa igreja, o que você como igreja tem dito ao mundo? Qual a resposta você tem dado ao mundo a respeito do que você aprendeu do Evangelho? Nós precisamos ser influenciadores desse mundo e não influenciados. Nós precisamos entender que Jesus nos fez sal, que Jesus nos fez luz. Nós precisamos entender que Jesus nos envia ao mundo para pregar as boas novas, as novas do Evangelho a partir da nossa vida. E é triste ver que muitas vezes isso não tem acontecido. É triste ver que muitas pessoas que eram sal têm se tornado apenas um pó branco. Pessoas que antes tinham uma luz e brilhavam, hoje já estão apagadas, sem resposta. E isso cabe a cada um de nós, olharmos para o nosso coração e pensarmos e analisarmos sobre que tipo de vida, como temos vivido nesse mundo. Eu queria convidar você a pensar nessa semana sobre ser sal e ser luz. Eu queria convidar você a pensar nessa semana sobre qual tem sido a sua atitude nos lugares aonde as trevas reinam, aonde a podridão reina.
Como você tem se portado diante de pessoas que precisam do Evangelho, que estão carentes, que estão clamando pelas esquinas por respostas, resposta para curar o casamento, para salvar o filho, respostas para resolver os problemas financeiros, respostas para as enfermidades, respostas para as doenças da alma. O fato que Jesus fala é que se nós perdermos a nossa característica, a nossa salinidade, nós não servimos para mais nada. E cabe a nós olhar para dentro do nosso coração e vermos o que temos feito, e vermos que tipo de cristão temos sido, aonde temos vivido numa panelinha, aonde só pessoas cristãs participam, onde só gente que fala o que eu falo, que gostam dos assuntos que eu gosto, ou nós temos vivido lá fora, aonde as pessoas precisam conhecer o Evangelho. E viver lá fora, irmãos, é não compactuar com o pecado, é dizer não para tudo isso que o mundo está dizendo que é normal, que é ok. Ontem eu preguei aos jovens sobre a importância de nós termos bases firmes e sólidas no Evangelho. Algumas coisas são inegociáveis, e nós não podemos achar certas coisas normais. E os jovens acham isso, e muitos adultos também acham isso. Muitos adultos acham normal alguns pecados que antes eram mais pecados e hoje parece que já não são tantos mais. E tudo isso vai impactando na nossa salinidade. Tudo que a gente acha ou vai permitindo que vá tomando conta da nossa vida, vai impactando na salinidade das nossas vidas e na luz que brilha em nós. Porque se o pecado começa a tomar conta da gente, nós não temos como ser sal lá fora, nós não temos como ser luz lá fora. E é por isso que eu quero convidar a você a pensar sobre esse versículo tão curto: seja sal, vocês são sal, vocês são luz. E se o sal não serve mais, ele não serve para mais nada, a não ser pisoteado. São duras palavras de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos cantar uma música agora. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre a sua vida, a orar a respeito da sua vida. Eu não posso dizer como está o seu coração, eu não posso dizer como está o seu relacionamento com o mundo, com o local mundo, com as pessoas que estão precisando de respostas no seu trabalho, mas você sabe. E Deus também conhece aquilo que você tem sido. A minha oração é para que de fato você não perca a salinidade, você não perca aquela luz forte, que só uma vida de compromisso, só uma vida de dedicação, uma vida de rendição, de arrependimento diante de Deus pode nos oferecer. Amém? Logo após o pastor Rafael estará orando. Deus abençoe.